Eu sou Luciana Della Barba, tenho 34 anos, nasci aqui em Araçatuba, no interior de São Paulo, venho de uma família bem humilde. Com 7 anos meus pais se separaram e uma família que antes era bem feliz e unida começaram a ter vários conflitos por conta da separação. E aí eu fui morar com a minha avó e a família do meu tio. Realmente foi uma convivência um pouco complicada e até fiz um pedido desesperado para minha mãe que a gente precisava mudar dali e ir para outro lugar. E minha mãe prontamente mudou de casa e com essa mudança eu ia ficar sozinha em casa no período da tarde. E ela me colocou numa escola de balé, onde eu estudei balé por 6 anos. Eu ganhei essa escola de balé, me deu a oportunidade de dançar nessa escola gratuitamente. Então por 6 anos eu fiz balé gratuito, fiz balé, jazz, sapateado, dança do ventre nessa escola. E ali eu comecei a ter uma nova visão de mundo. Eu estudava em escola pública e todas as minhas amigas estudavam em escola particular. Então se tornou um sonho para mim estudar numa escola boa, com pessoas de uma outra cultura, diferente da minha. Eu venho de uma família onde nada pode, onde a vida é ruim, onde as coisas são difíceis. E tendo essas amigas, eu comecei a ver o mundo de um outro ângulo e comecei a querer estudar. E aí que eu sabia que eu não poderia continuar nessa vida de dança por muito tempo, que se eu quisesse estudar eu precisaria realmente fazer algo. E aí eu fiz uma oração em paralelo, eu fazendo balé. Conheci então a religião, eu sou evangélica. Foi muito engraçado até como eu conheci essa religião. Eu estava sentada na varanda da casa da minha avó e a vizinha, eu vi as duas conversando, porque Jesus é lindo, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus cura, Jesus me deu um carro, Jesus me deu uma casa. Eu falei, gente, quem que é esse tal de Jesus? E fui toda com vergonha perguntar pra vizinha quem era esse cara que eu queria conhecer. E até então eu achava que era uma pessoa. E quando eu cheguei pra ela e falei que eu queria conhecer Jesus, com uns 13 anos que eu tinha, ela começou a chorar e eu não entendi nada, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. A minha mãe era de uma outra religião e que não falava sobre isso. E ela falou, vem na minha casa na quarta-feira que eu vou te explicar mais, eu vou te apresentar essa pessoa. E eu cheguei toda feliz pra minha amiga, falei, nossa, a gente vai conhecer um cara lindo, que ele faz coisas extraordinárias, e a gente precisa conhecer. Eu fiquei muito empolgada, deixei minha amiga empolgada. E aí na quarta-feira a gente tava lá às 3 da tarde, e eu fiquei esperando por 1 hora ele chegar. E ela tava fazendo as coisas na casa dela, estendendo roupa, tava fazendo algumas coisas, tarefas domésticas. E eu cheguei pra ela e falei, Heloísa, cadê o Jesus que não chegou ainda? Ele tá atrasado. E aí que ela respirou e falou, vem cá. E ela abriu um mapa escatológico e começou a contar uma história que eu nunca tinha ouvido antes. E dentro da história tava esse personagem Jesus. E quando ela contou pra mim que esse Jesus que eu tava esperando era um personagem de uma história, eu desabei a chorar. Eu comecei a falar, meu Deus, ele não existe. Ele não é real. E fiquei muito triste, chorei muito, chorei doído, porque eu realmente estava querendo conhecer, Jesus. E mal eu não esperava que Jesus era tudo que representa na minha vida hoje, todas as coisas que ele trouxe pra mim. E comecei a frequentar a igreja. E por que isso é interessante no meio da minha história? Porque quando eu tive esse encontro, quando realmente Jesus estava na minha vida, comecei a frequentar a igreja, me batizei com 14 anos, eu comecei a fazer pedidos para Deus e começaram a acontecer coisas extraordinárias. Foi aí que todo o meu caminhar profissional aconteceu. E pedi para Deus um serviço. Eu com 14 anos, então, recebi um telefonema na minha casa, uma empresária me chamou para trabalhar para ela e comecei a trabalhar numa loja, para uma pessoa, para uma mulher. E um certo dia ela me mandou pagar umas contas na lotérica e eu fui. E eu tava na rua, passando na calçada, de repente
eu olho para o lado e vejo uma fachada linda de uma escola, né, uma escola particular, que era o que eu já estava querendo, meu coração já desejava por isso. E quando eu olhei a fachada, eu falei, nossa, eu queria tanto estudar nessa escola. E aí, aquela intuição me disse, entra lá, quem sabe? E eu entrei, conheci a escola toda, pedi para conversar com a diretora. Falei que o sonho da minha vida era estudar numa escola particular, para eu passar no vestibular, e que eu tinha um salário então de R$100, era tudo que eu podia pagar, se ela podia me dar um desconto para eu poder estudar ali. Essa diretora começou a chorar e disse, olha, chama tua mãe aqui que nós vamos conversar e quem sabe? Eu falei, não, você não tá entendendo, minha mãe não vai deixar eu estudar aqui, minha mãe não tem dinheiro, quem vai pagar sou eu. E eu acho que foi muito comovente para essa diretora ouvir um pedido de uma jovem de 14 anos na frente dela, né? E se comoveu e realmente ela fez para mim a escola por R$100, que era o meu salário. Então eu trabalhava de manhã, né? Eu estudava de manhã nessa escola e comecei a trabalhar à tarde numa empresa de fantasias infantis. Então eu trabalhava de manhã, eu estudava de manhã e eu trabalhava da 1 até as 7 da noite, com 14 anos. E aí eu saí dessa empresa, quando eu saí dessa empresa com 1 ano de trabalho, eu pedi para a escola se eu poderia estudar e trabalhar e eles aceitaram. E assim eu fiz meu 2º e 3º colegial. E aí eu passei a estudar de manhã e trabalhar durante a noite, né, tarde e noite. Fiz isso por 1 ano e no ano seguinte eu trabalhei na escola, então eu estudava de manhã e trabalhava na escola, na secretaria da escola. Consegui fazer então meu ensino médio como eu sonhei. Eu lembro que na época eu não tinha a taxa de inscrição para o vestibular, era R$30 e eu não tinha. E um professor meu de história que me deu a minha inscrição. A minha mãe não deixou eu prestar vestibular fora, mas eu passei em vários, aquelas provas que tem anuais, que é aqueles simulados, né? Eu sempre estava nos primeiros lugares. Mas enfim, prestei vestibular aqui na minha cidade, no Salesiano, passei. E aí, de novo, conversei com Deus, e aí Deus, como é que eu vou fazer essa faculdade, sendo que eu não tenho dinheiro? Fiz uma oração, pedi para Deus me dar as condições que eu precisasse para poder estudar. E um belo dia minha mãe chegou para almoçar em casa e falou, Lu, a dona Sueli, ela tá precisando de uma funcionária e ofereceu para você. Você quer? Que ela falou que se você quiser é só ligar. Então eu liguei, fui pra entrevista. Nessa entrevista, eu nunca tinha ido uma entrevista na vida, eu tinha 17 anos. Fui pra essa entrevista e falei pra ela que o sonho da minha vida era fazer uma faculdade e que eu já estava lutando por isso há 2 anos, pagando meu ensino médio. Ela também se comoveu e eu disse que, por coincidência, a minha faculdade era na frente da locadora onde seria meu novo emprego. E eu ofereci para ela se eu poderia então trabalhar estudar de manhã e entrar assim que eu saísse da faculdade, era só atravessar a rua. Deus cuida de todos os detalhes, né? E ela me permitiu, ela me contratou nesse mesmo dia. E ela falou, não tem problema, você vai estudar sim. E então a faculdade começou e o meu salário era exatamente o valor da mensalidade, né? Eu lembro que era R$300 que eu recebia e era 290 a faculdade. Então comecei a estudar. E uma coisa que me marcou muito desse momento da faculdade é que minha mãe me levava na escola de manhã. Eu já saía com a marmita, com arroz, feijão e uma mistura. Eu não tinha onde deixar, a gente sabe que marmita cheira, né, dentro de uma sala de aula fechada, na bolsa. Então eu jogava pelo muro do serviço a minha marmita e pedia para minha colega de trabalho guardar na geladeira, né? Então eu ia para a faculdade e voltava. E eu chegava geralmente 11 horas, meio-dia para trabalhar, eu comia minha marmita e trabalhava. Só que muitas vezes
essa minha colega esquecia de guardar a minha marmita. E aí, por várias vezes, eu comi comida estragada. E isso realmente me marca muito, porque quando a gente quer realmente algo na vida, a gente consegue. Tô chorando de verdade. E aí, a minha patroa, na época, uma vez chegou e ela sentiu o cheiro da comida estragada que eu tava comendo. E ela começou a levar a comida pra mim, né? Então, Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. E eu comi a melhor comida possível nesse tempo, né? Eu não tinha dinheiro, o dinheiro que eu ganhava era todo pra faculdade. E eu trabalhava até as 8 da noite nessa locadora de vídeo. E minha mãe me buscava. E era assim a minha rotina todos os dias. Eu não tinha dinheiro pra Xerox. Então, ou eu pegava o assunto na aula, ou eu não ia ter livro ou material algum. Na época não tinha essa facilidade de WhatsApp, de PDF, né? Então, todo o conhecimento que eu tinha era ali, né? Com a professora. Bom, fiz minha faculdade. Essa locadora de vídeo fechou em 1 ano de faculdade. Esse meu primeiro ano ela fechou. Mas a dona da empresa não me deixou, ela me transferiu para uma outra empresa dela, que era uma loja de sapatos, e me transferiu sem ter vaga. As meninas ganhavam um salário bem mais alto e ela permitiu que eu continuasse estudando. Então ela me colocou num lugar onde não tinha vaga, somente para eu continuar a faculdade e pagar o valor da mensalidade, que era R$300. Eu trabalhei então 6 meses ganhando R$300. E as meninas ganhavam o dobro que eu. Mas pra mim era muito maravilhoso eles terem feito isso comigo. E aí, depois me transferiram, acabou que saiu uma funcionária da vaga e eu comecei a ganhar um pouco mais. E com esse um pouco mais, eu comprei minha primeira moto, onde eu pude, então, me deslocar até a faculdade, trabalho. E sempre foi muito difícil. As minhas colegas de serviço me zoavam muito, porque eu comprava bolacha de 50 centavos, que era bem dura, que era o que eu tinha de dinheiro para comprar, para comer alguma coisa durante o período da tarde todo onde eu trabalhava. Eu trabalhava das 4 às 10 da noite e estudava na faculdade de manhã. E eu fiz essa vida por 3 anos. Quando chegou no final desse ano, o meu pai não quis mais. Bom, quando chegou no final desse ano, as coisas ficaram um pouco difíceis na minha casa e eu tive que pensar em um faturamento maior pra mim, porque eu precisava ajudar em casa. Ou eu desistia da faculdade e ajudava minha mãe, ou eu realmente procurava algo melhor. Fiz uma outra oração pra Deus pedindo algo novo. E fui abastecer a minha moto num posto de gasolina onde uma amiga minha trabalhava. E ela falou: Lu, ele tá contratando, você quer? Eu falei: eu quero. Lu, mas a entrevista é agora. Eu falei: tô dentro. Então tá, espera aí 15 minutos que você já vai entrar. E eu, do jeito que eu tava, eu fui pra entrevista e conversei com ele, falei que eu trabalhava em outro lugar, mas que eu precisava muito de um novo emprego pra ajudar a minha família. E ele me contratou nessa entrevista. E nesse dia eu já fui trabalhar, eu entrava às 4 da tarde, a entrevista foi às 2. Entrei às 4 da tarde, já avisei o meu gerente que eu ia sair, que realmente eu precisava sair. Agradeci, né? Já falei que eu precisava sair em 1 semana. Fui até o escritório, né? Do patrão mesmo, quem me contratou. Agradeci muito. Expliquei os meus motivos, o porquê que eu precisava sair, que eu era extremamente grata por tudo que eles tinham feito, né, por mim. E que se eu tava me formando, era por conta deles, da ajuda deles. E ele fez então, né, fez o acordo comigo, me dispensou, e eu já comecei a trabalhar nesse novo emprego. Nesse novo emprego eu ganhava muito mais,
né? Eu lembro que na época eu ganhava R$ 1.600, mais ticket, mais vale, mais cesta básica. E eu consegui, então, ajudar muito a minha mãe. E eu lembro que na primeira compra, gente, eu falei, mãe, essa compra é minha. Gente, eu fui no mercado e eu comprei tudo. Eu comprei bolacha, refrigerante, presunto queijo, pão. Hoje eu não como mais pão, mas na época eu fiz a festa. Eu cheguei em casa com todas as porcarias imagináveis que eu sempre quis comer e que eu não tinha acesso, né? E depois eu entreguei pra ela o ticket e ela fazia as compras. Então nesse novo emprego eu tinha uma flexibilidade de horário, então eu consegui fazer minha pós-graduação em saúde pública, né? Porque saúde pública, quando a gente faz pós, geralmente é sexta-noite, sábado o dia inteiro. E o meu trabalho, eu trocava turnos com as minhas colegas, eu trabalhava de madrugada para poder ficar com um dia livre para ir para as aulas. Fiz essa vida por mais 1 ano e meio. E quando eu me formei com o intuito de ir para um outro lugar, trabalhar, né, numa empresa grande, onde eu tinha já uma vaga. Só que por problemas pessoais, então meus planos foram por água abaixo e eu já não queria mais ser enfermeira. Eu já não queria nem ficar em Araçatuba. Desisti da profissão. Conheci uma outra pessoa depois de 1 ano, né, que eu tava solteira, eu conheci uma pessoa. Comecei a empreender, abri uma loja de celular, fiquei 2 anos com essa loja. Depois disso, eu fui assaltada, fiquei muito assustada com o assalto à mão armada que eu tive. Eu achei que eu fosse morrer naquele dia e fechei a loja. Depois de 2 anos, né, dando tudo certo, eu fechei essa loja. E aí eu não tinha mais recurso financeiro, porque todo o faturamento da minha casa era baseado nisso. E eu entreguei currículo numa home care, né, para ser enfermeira plantonista. Depois de 2 dias que eu entreguei o currículo, eles me contrataram e eu comecei a cuidar de idosos a domicílio. Trabalhei então na madrugada, né, durante 5 anos, cuidando de idosos acamados, pessoas gravemente, né, com cuidados especiais de enfermagem. E trabalhando nessa vida por 5 anos na madrugada, eu cheguei no meu limite. Eu não tinha estudado para isso, eu não estudei para isso. E eu não conseguia trazer o que eu esperava que eu conseguiria, né, para os pacientes. E chegou um momento que eu falei, eu não quero mais, Deus. Eu não quero mais ser enfermeira, eu não quero mais isso pra mim. Novamente, orei por 4 meses pedindo pra Deus mudar minha vida. E numa consulta à minha dentista, eu fui convidada para trabalhar com ozônio. Ela tinha um primo que ia vir pra cá, um primo de fora, e ia precisar de uma enfermeira para atuar na área. E nesse momento que ela me ofereceu isso, eu já sabia que era uma resposta de Deus para mim. E na mesma hora eu aceitei. Fui pro treinamento de 1 semana. Nesse treinamento eu aprendi toda a prática da ozonoterapia. Já comecei a atuar com a técnica aqui na minha cidade, Araçatuba. E atuando com a técnica, comecei a perceber que tinha coisas que eu precisava realmente aprofundar de conhecimento, porque eu sabia fazer, mas eu não sabia o porquê eu estava fazendo. E fui me especializando, né? Fui fazendo cursos em São Paulo, fiz cursos na Associação Brasileira de Ozonoterapia, vários cursos, fiz cursos específicos, participei de vários congressos, sempre me atualizando, né? Me aprofundando nesse conhecimento teórico, porque a prática eu já tinha. Fiz cursos bem aprofundados, gastei uma pequena fortuna para poder aprimorar os meus conhecimentos teóricos, né? E aí eu abri minha clínica, né? No primeiro momento eu não abri uma clínica grande, eu abri um espaço dentro de uma sala, de uma clínica de fisioterapia, dividi a sala com uma fisioterapeuta e comecei a atender. Eu atendia meio período. Comecei a atender de forma gratuita para mostrar para as pessoas da cidade o que é ozonoterapia, porque muitos não conheciam, uma técnica nova. Fui muito criticada, né, nesse meu início, sofri bastante, né, a gente sofre quando a gente traz algo novo, né, e comecei então a crescer nesse espaço, a ponto que não tinha mais horário e eu precisei realmente ir para um outro lugar.
Então eu aluguei uma casa, né, que eu transformei em clínica e comecei a atender. E foi muito, até, fiquei muito surpresa com o resultado, porque no primeiro mês o meu faturamento era 4 vezes mais, no primeiro mês. Comecei a atender muitas pessoas de vários tipos de lugares, até da nossa região, que foram chegando para mim. O boca a boca foi trazendo esses pacientes para mim e eu fui crescendo na cidade e na região. E foi assim que comecei a crescer, né, na região com essa técnica. E aí, trabalhando já, quando eu trabalhava já há 4 anos com a técnica, uma amiga minha que tinha feito alguns cursos comigo falou: Lu, por favor, monta um treinamento para nós, porque a gente já fez vários cursos e a gente não entendeu ainda o que é o ozônio, a gente precisa aprender o que é isso. Monta um curso para nós. E eu comecei então a escrever um curso, preparei um curso para 3 amigas, ministrei o curso, elas amaram, né, e começaram a me indicar e começaram a surgir alunos, todos do boca a boca, e assim é até hoje. Nunca precisei fazer marketing para realmente vender curso ou vender atendimentos, é tudo de boca em boca. Então é isso, eu trouxe a minha história para você hoje, para que você saiba que tudo é possível quando você acredita. Quando eu era adolescente, eu ouvi que pobre não estuda, e talvez você esteja reprimindo seu filho ou algum parente, algum amigo. Se você tem um sonho, vá em frente e faça acontecer. Aquela criança que ouviu que pobre não estuda, hoje consegue botar de pé várias pessoas com doenças extremamente difíceis de tratar. Porque eu acreditei a todo instante que eu ia conseguir. Então, acredite nos seus sonhos, siga em frente no seu objetivo, faça acontecer. Por mais que esteja difícil a situação ao seu redor, não olhe para os objetos, não olhe para a situação, olhe para o seu objetivo e siga, persista, confie em Deus, que Ele tudo fará. É esse o meu recado para vocês hoje.